como desenhar uma estratégia de marketing para a sua advocacia. Este é o tema da nossa 21ª EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Inclusive, se você está chegando por aqui agora, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada, empreendedora e mentora de advogados e empreendedores, e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma aula 100% gratuita aqui no canal. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clica na descrição desse vídeo e se inscreva e garanta assim acesso a todas as aulas e fique por dentro a tudo que rola aqui no canal. Hoje nós vamos conversar sobre como desenhar uma estratégia de marketing para a sua advocacia. E o primeiro ponto é, o que é uma estratégia de marketing? Quando a gente fala de marketing, muitos advogados têm a visão limitada de que marketing é a tipografia, é a logo, são as cores que eles vão utilizar ali na identidade visual. Mas a verdade é que a identidade visual é apenas 1% ali de uma estratégia de marketing bem feita, tá? Então, quando a gente fala de estratégia de marketing, vai muito além da identidade visual, inclusive vai muito além dos posts em redes sociais. Hoje eu sou uma defensora de produzir conteúdo, de desenvolver a marca nas redes sociais, mas quando a gente fala de marketing estratégico, ainda mais para o pessoal do direito, para advogados, é interessante você ter em mente de que é um conjunto de ações planejadas e executadas para alcançar objetivos de uma marca. Então, pode ser como melhorar suas vendas, como aumentar a visibilidade, como construir uma imagem positiva da sua advocacia, da sua marca ali corporativa, da sua marca pessoal. Pode ser também como aumentar seguidores, pode ser também como aumentar ali as reuniões que você realiza no seu escritório, pode ser investimento em tráfego. A questão é que, quando envolve estratégia de marketing, é um assunto muito amplo. Hoje, eu separei aqui 3 pilares para vocês começarem realmente a aplicar essa estratégia e saberem por onde começar a realizar um marketing estratégico na sua advocacia. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar é sobre definir os objetivos da sua estratégia de marketing. Você pode, inclusive, ter várias estratégias rodando no seu escritório. A questão é que você precisa ser intencional e estratégico em todas elas. Então, o primeiro passo, quando você vai definir uma estratégia de marketing, é você definir o que você espera com aquela estratégia. Então, talvez seja atrair novos potenciais clientes, atrair leads, ou então aumentar realmente as vendas, ou oferecer um novo serviço da sua esteira, desenvolver autoridade. Independente do objetivo, você precisa ter um objetivo concreto e definido para traçar cada estratégia. Então, você pode sim ter várias estratégias, é o que inclusive eu sempre recomendo, mas o primeiro ponto que você precisa ter em mente é definir o que você espera com aquela estratégia. É sobre você ser intencional, estratégico sobre cada ato que vai acontecer ali no seu escritório. Então, os seus objetivos, eles devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Esses aqui são os 5 pilares que você vai utilizar para definir o seu objetivo. Então, eu quero provavelmente aumentar ali os leads no meu escritório, quero atrair potenciais clientes. É uma meta, é um objetivo específico. Mensurável, em quanto que você quer aumentar? Eu quero aumentar em 20%, em 10%, em 30%, depende aí da rotatividade, depende da demanda, depende do que você realmente quer, mas ela precisa ser mensurável. Então, alcançável, como que você vai traçar, como que você vai alcançar essa meta? É sobre definir esse plano estratégico, relevantes e com prazo definido. Então, durante 6 meses eu vou aplicar essa estratégia, durante 30 dias eu vou aplicar essa estratégia. E você também ali analisar, medir, metrificar os resultados dessa estratégia. Por quê? Porque com base nisso que você vai para o segundo ponto. O segundo é definir o seu público-alvo. Se você já acompanhou alguma EdClass aqui, nós temos inclusive EdClass sobre como definir o seu público-alvo, mas a questão é que o segundo passo para qualquer estratégia de marketing é entender qual o público que você precisa atrair para cumprir o seu objetivo. Então, você definiu o objetivo e você vai traçar um público para que você consiga alcançar ali bater as suas metas, né? Alcançar o objetivo esperado da estratégia de marketing. Quando a gente fala de público-alvo, é interessante vocês terem em mente que aqui você precisa saber realmente dados pessoais de um cliente ideal, de um potencial cliente. Quem que você quer atrair? Então, talvez para oferecer um serviço de registro de marca, que é um serviço que a gente utiliza aqui no escritório, por exemplo. Então, são marcas. Você vai analisar se é de pequenas empresas, se já são
empresas mais consolidadas, se são franquias, tudo isso você precisa ter em mente. Você precisa analisar também qual é o perfil desse empresário, dessa empresária que vai estar por trás dessa marca. Talvez você vai nichar ainda dentro de uma determinada área, por exemplo, registro de marca para empresas da moda, que é um dos nossos objetivos aqui do escritório. Nós somos especialistas em fashion law, no direito da moda. Então, quando eu fui definir o meu público-alvo, eu levei em consideração vários pilares para definir quem é o meu cliente ideal. Normalmente, essa cliente é mulher, normalmente ela gosta de assuntos relacionados à moda, ela gosta ali, então, talvez num desfile, ela gosta de revistas, ela gosta de também ter acesso a vários eventos, ela gosta de consumir muito conteúdo pelo Pinterest. Vocês estão entendendo como que quando você define um público-alvo muito específico ali, você consegue atrair muito mais fácil do que se você quisesse realmente só aumentar as vendas de forma aleatória e não traçar quem é o público-alvo que vai atingir, você vai falar com todo mundo. E quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, é definir o nosso público-alvo para depois passar pelos 4 pilares ali, inclusive da venda, que é o quê? É a atração. Então, o primeiro ponto vai ser atrair. Depois você vai gerar conexão e autoridade, que isso é uma excelente forma de você fazer através do seu posicionamento. Depois, necessariamente, que você já atraiu, que você já se conectou com aquele potencial cliente, a gente ingressa na terceira fase, que é a negociação. Aqui nós já tivemos Edclass também sobre negociações para advogados, vale a pena vocês darem uma conferida. E depois da negociação, vem propriamente dito a venda. Vocês conseguem ter clareza sobre o passo a passo que você precisa traçar. Então, se for ali sobre aumentar as vendas, você tem consciência de que você vai precisar atrair um número maior de clientes, vai precisar se conectar com o percentual desses clientes que você atraiu, porque nem todos os clientes irão ali, nem todos os leads irão se conectar com você. E o posicionamento serve muito como esse filtro, realmente, para que você possa ter mais clareza de quem realmente você vai se identificar e quem não. Quando a gente se posiciona, a gente começa a se fixar na cabeça de um determinado público, em contrapartida, aquele público que não se identifica, seja com as suas crenças, com o que você levanta ali, as bandeiras que você levanta no seu perfil, até inclusive na sua vida pessoal, pode influenciar. Então, vocês têm clareza sobre isso. Depois que você gerou essa conexão, quando vem para a negociação, fica muito mais fácil. Não é simplesmente você chegar oferecendo ali um serviço para um determinado cliente, inclusive se até vedado pela OAB. Então, o que a gente precisa realmente é criar uma conexão para ficar na mente do nosso cliente, para quando o cliente tiver um determinado problema sobre uma solução que a gente tem no nosso escritório, que a gente seja a primeira pessoa que ele tenha em mente para contratar. Então, ele vai te mandar uma mensagem ele procurando. E aqui é até interessante falar para vocês que quando é a gente que desperta o nível de consciência no cliente, a gente já sai na frente e muito de outros profissionais. Nós já tivemos aqui a Edclass também de como se destacar em mercados saturados, e aqui já vindo um pouquinho mais para a questão do marketing, né, daquela questão do funil, a questão ali da primeira parte do funil, que é aquela parte mais abrangente ali, é sobre você despertar o nível de consciência. Então, isso como que você vai fazer? Pode ser através de um conteúdo informativo, pode ser através de um artigo para um blog, pode ser através, inclusive, de você mencionar algum caso famoso ali e trazer, né? Essa semana passada tivemos o caso da VTube, que foi preciso trocar a marca dela ali, e eu vi grandes profissionais realmente comentando sobre esse case. E por quê? Porque é uma empresa, né, que já nasceu ali milionária praticamente, só que em contrapartida eles não tiveram o cuidado de analisar se aquela marca estava disponível para registro. Eu utilizo muito a questão do registro de marca aqui com vocês, porque é a realidade do nosso escritório, mas isso se aplica a outras áreas. Talvez você atue no direito previdenciário e você quer oferecer planejamentos para professores, porque você sabe que professores têm uma regra específica, você sabe que professores têm ali certas qualidades, que você gosta de trabalhar com esse público. Então, como que você vai fazer isso na prática? Se você quer atrair professores, é interessante você estar onde eles estão. Então, onde que vai ser? Talvez vai ser nas escolas, né? Num evento educacional. Tudo isso você precisa levar em consideração. E é interessante a gente mesclar aqui e avisar para vocês que quando a gente fala de aposentadoria para professor, não vale ser professor de faculdade, professores de mentoria, são professores ali do ensino médio, são professores do ensino fundamental. Então, você precisa se inserir onde esse público está inserido. Aqui é interessante até você levar em consideração qual é a faixa de renda. Se for um professor servidor, você consegue consultar isso pelo portal da transparência. Então, vale muito a pena porque, com base nesse rendimento, você sabe, inclusive, quanto que ele está disposto a investir em um planejamento. E você começa a traçar um objetivo ali para definir a sua meta muito mais palpável. Como que você vai gerar uma conexão e uma autoridade com o público que é professor? Talvez através do conteúdo informativo, vai ali também falar
sobre as necessidades, as dificuldades de estar em uma sala de aula. Depois você vai atrair para negociação e ali você vai realmente aplicar várias técnicas, que a gente sabe vários gatilhos que vão te conectar e mostrar realmente a sua autoridade na prática ali na negociação e depois realmente conduzir para a venda ou pós-venda na fase final. Vocês conseguiram então aqui entender a importância de você definir muito bem um público-alvo para ali cada meta, cada objetivo? É interessante mencionar para vocês também que vocês podem ter vários públicos-alvos, mas para cada estratégia de marketing será um público específico, mensurável ali, o que a gente falou que acaba sendo até inclusive lá das regras do SMART, né? Então é mensurável, é específico, é sobre alcançável, relevante, para um prazo definido, porque se a gente também não trabalhar com prazos, a gente deixa a desejar e não consegue metrificar se aquela estratégia está dando certo ou não. Então, além de definir um objetivo, além de definir o nosso público-alvo, a gente vem para a terceira etapa, que é a fase mais estratégica, que são as escolhas dos canais. Depois de definir o seu público-alvo, você vai identificar quais canais eles estão para alcançar esse determinado público. Pode ser o LinkedIn, pode ser o Google, pode ser blog, pode ser o Instagram, pode ser o Pinterest, como eu citei um exemplo aqui para vocês, de que quando a gente fala sobre moda, normalmente, é um consumidor que gosta muito de ter acesso ali ao Pinterest, seja para escolha de looks, seja para ideias de conteúdo. Se eu for falar com influencers também, é bem comum eles adorarem essa plataforma. Então, vale muito a pena você conhecer realmente o seu público e trazer isso para você aplicar. Talvez uma escolha, quando eu falo de canais, não precisa necessariamente nem ser só digital. Talvez é frequentar eventos. O evento pode ser online, seja um workshop, um treinamento, como também eventos presenciais. Nós já conversamos sobre eventos presenciais aqui em várias EdClass, porque é uma estratégia que eu gosto muito, mas não é simplesmente você estar nesse local, você precisa ser estratégico e intencional. Como que você vai definir ali um contato com um potencial cliente daquela área? Né? Por mais que eu falei aqui para vocês definir o público-alvo, é porque não basta simplesmente você chegar num evento que tem 200 empresários que você quer vender um planejamento previdenciário ou que você quer vender um projeto de adequação LGPD. Se você não traçar ali quais serão as atitudes que você vai tomar, as estratégias necessárias para você atingir aquele cliente, vai ficar vago. E o seu plano estratégico de marketing vai acabar ficando a desejar também, não trazendo o resultado que ele poderia gerar em determinadas áreas. Definir o objetivo, definir o seu público-alvo e escolher muito bem as estratégias de canais para atingir esses determinados potenciais clientes são a estratégia que vai ser padrão em determinado tipo de estratégia de marketing que você vai aplicar no seu escritório. Então, esses três princípios, eles são quase que básicos e que toda estratégia você vai precisar sim levar em conta esses três pontos. Foi justamente por isso que eu trouxe eles aqui para a gente conversar hoje, porque com base nesses três princípios, vocês já conseguem atrair muito mais clientes e sair na frente de muitos outros advogados. Muitos advogados, quando começam a advogar, pensam que eles querem vender, e eles pensam no faturamento, eles pensam na meta. Em contrapartida, eles não pensam no serviço que ele precisa oferecer, ele não pensa no público que ele quer atingir e muito menos em que canal ele vai estar inserido. E aí é o que a gente mais vê de advogado frustrado, falando que o mercado realmente está saturado, porque nós somos mais de 1 milhão de advogados ativos, e ali ele fala que ele não tem margem. Mas hoje eu falo que o mercado só vai estar realmente saturado para quem não for estratégico, não for intencional. Eu separei esses três pilares para conversar com vocês porque são os essenciais. E como bônus, eu trouxe aqui para conversar com vocês o cross-sell. O cross-sell é sobre o quê? É sobre você não se concentrar apenas em atrair novos clientes. É sobre você buscar formas de reter clientes já existentes e vender para eles mais de uma vez. Eu costumo falar que se você vende para mais de uma vez para o mesmo cliente, ali ele mostra que você está no caminho certo. Por quê? Porque marketing bom não sustenta produto e serviço ruim. E o que eu quero dizer aqui com vocês? Talvez eu vejo muitas pessoas focando em marketing, fazendo equipamentos de vídeo com uma super qualidade, com campanhas até certas vezes agressivas, mas quando a gente fala de entrega, quando a gente fala ali de produto diferencial, eles esquecem. Então eles focam num pilar no marketing e esquecem todo o resto da jornada. Ele não realiza um pós-venda, ele não entrega um produto de um serviço de qualidade, ele não entrega um diferencial, uma experiência do cliente, e tudo isso acaba afastando. Então, se você se atentar a todos esses detalhes, você já vai estar com muito mais vantagem competitiva no mercado, e a ideia de que não se atente só então em atrair novos clientes. Pense em oferecer, aumentar ali
certos serviços que você pode traçar para você atingir clientes que já são existentes. Por isso que eu também bato tanto na tecla de você ter uma esteira de serviço muito estratégica. Quando você pensa no público-alvo que você quer atingir, você sabe que aquele público, aquele potencial cliente, ele vai precisar muitas das vezes de mais de um serviço oferecido pelo seu escritório. E isso vai trazer muito mais clareza até na sua forma de prospecção, na forma que você vai conduzir a negociação. Talvez o cross-sell ele pode ser realizado tanto junto com o serviço, então chegou um cliente ali para mim, ele quer saber se aquela marca é passível de registro, por exemplo. Ali, junto com o serviço de registro, eu encontro, faço uma análise, eu percebo que pode ser registrado em várias classes, eu percebo que ele precisa ter um acompanhamento e um monitoramento frequente daquela marca, porque já existem marcas similares no mercado tentando o registro depois do processo dele. Então, são tudo coisas que você precisa ser estratégico e intencional para você trazer muito mais qualidade, muito mais pessoalidade e muito mais diferencial para o seu escritório de advocacia. Por fim, eu finalizo aqui com o maior diferencial competitivo da sua advocacia hoje é focar no cliente e não focar num serviço ou no faturamento, porque sim, quando a gente tende a utilizar o cliente como centro do nosso escritório, a gente consegue atender muito mais demandas, consegue identificar muito mais oportunidades e quando você presta um serviço de qualidade, ele tem muito mais chances de querer continuar com você do que ele ficar trocando por outros advogados do mercado. Então, espero que vocês tenham gostado da EdClass dessa semana e nos vemos na próxima semana com mais um tema envolvendo o empreendedorismo jurídico.